Com o fim da era Vargas, o Brasil voltou a ser uma democracia. Para muitos historiadores, o período que vai de 1946 a 1964 ficou caracterizado não por seus governos eleitos democraticamente, mas pelo caráter populista dos mesmos. Para esses historiadores, esse período representa a transição entre uma sociedade agrária e uma sociedade industrializada. O populismo, para esses estudiosos, representaria a abertura do espaço político para esses novos atores sociais e suas reivindicações de melhores salários e qualidade de vida. Os governos populistas, dessa forma, se caracterizariam pela criação ou ampliação de leis trabalhistas, oferecendo mais garantias e direitos à população em troca de mais obrigações e deveres por parte dos trabalhadores, criando assim um estado de compromisso. De qualquer forma, quando os militares tiraram Vargas do poder, eles asseguraram a volta da democracia ao Brasil. As eleições presidenciais ocorreram como programado em dezembro de 1945 e tiveram 6 milhões de votos contabilizados. Os partidos políticos tinham certa importância nos grandes centros, mas nas cidades pequenas continuava prevalecendo o poder dos coronéis, remontando ao tempo da Primeira República. Os dois principais concorrentes à presidência foram Eurico Gaspar Dutra, pelo PSD, e Eduardo Gomes, pela UDN, ambos militares de carreira. Dutra venceu com cerca de 55% dos votos. Os eleitores também escolheram o novo Congresso, responsável por redigir uma nova Constituição. A nova Carta Magna, lançada em 1946, manteve o presidente da República como chefe do governo, mas restaurou o poder do Congresso, bem como dos estados. Os analfabetos continuavam sem o direito ao voto. Por essa época, o Brasil ainda era um país agrário. Sua indústria estava limitada a um pequeno número de cidades grandes, sendo comum os surtos de doenças crônicas, que limitavam a expectativa de vida de 46 anos de idade. Economicamente, o país ainda dependia das exportações de café. Eurico Gaspar Dutra era general do Exército e havia sido ministro da Guerra no governo de Getúlio Vargas. Sua administração foi marcada pelos acontecimentos internacionais que marcaram o pós-guerra, sobretudo a Guerra Fria, na qual Estados Unidos e União Soviética disputavam cada pedaço de influência global. O governo de Dutra optou por um alinhamento com o bloco capitalista, o que levou a romper relações diplomáticas com a União Soviética em 1947. Rompidas relações com os comunistas, o governo procurou jogar o Partido Comunista Brasileiro na ilegalidade, o que foi conseguido em 1948. Nas eleições presidenciais, o candidato do Partido Comunista, Iedo Fiuza, havia conseguido cerca de 10% dos votos válidos, pois crescia no seio da classe trabalhadora graças à contínua expansão da indústria. Na ilegalidade, os 14 deputados federais e o senador eleito perderam seus mandatos. Apesar de jogado na ilegalidade, o ideal comunista permaneceu forte entre intelectuais e sindicalistas nas décadas seguintes. Durante o governo Dutra, houve grande insatisfação dos trabalhadores com seus salários, que não acompanhavam o crescente aumento do custo de vida. A política salarial de Dutra não permitia aumento de salários, pois se acreditava que, com isso, acarretaria crescimento da inflação. Com isso, as greves se espalharam por várias regiões do país. A reação do governo foi violenta. Houve suspensão do direito à greve, prisões de líderes operários e intervenção nos sindicatos.
Procurando criar uma política de investimento nas áreas de saúde, alimentos, transporte e energia, o governo lançou o Plano SALT. Elaborado ainda em 1946, o plano previa uma atuação de 4 anos. O plano foi um fracasso graças à má gestão. Contudo, o governo conseguiu realizar algumas ações, como o combate à malária e a conclusão de algumas obras de infraestrutura, como a rodovia Rio-São Paulo. Por outro lado, o governo comprou as velhas ferrovias inglesas do século XIX, o que contribuiu para acabar com as reservas cambiais do país, conquistadas durante a Segunda Guerra Mundial. Seguidor dos ditames norte-americanos, Dutra abraçou o liberalismo, abrindo a economia para empresas estrangeiras. Facilitou a importação de bens de consumo, como automóveis, televisores, geladeiras e rádios, sem a preocupação de incentivar a indústria nacional. Pressionado por grupos nacionalistas, Dutra passou a dificultar a importação, mas já era tarde. Em 2 anos de seu governo, Dutra praticamente acabou com todas as reservas cambiais do Brasil. Uma das mais polêmicas decisões de Dutra foi o fechamento dos cassinos, largamente frequentados no Rio de Janeiro, que se viram obrigados a demitir milhares de funcionários. Em outubro de 1950, novas eleições presidenciais foram realizadas e Getúlio Vargas foi eleito com cerca de 48% dos votos. Vargas retornava ao poder, não pela revolução, mas pelo voto direto. Vargas preparou seu retorno desde sua deposição. Em 1946, foi eleito senador e deputado. Assumiu a vaga de senador pelo Rio Grande do Sul e logo marcou posição contra o governo Dutra, criticando-o frequentemente em seus discursos. Também procurou se livrar da imagem de ditador, vestindo-se de democrata, conquistando votos de vários segmentos sociais. Empossado, Vargas rompeu com a política econômica liberal de Dutra, defendendo claramente a industrialização nacional. Para isso, criou o Banco Nacional para o Desenvolvimento Econômico, o BNDE, em 1952 e propôs criar empresas estatais de petróleo e energia elétrica, essenciais para ativar a industrialização. Da proposta original surgiu a Petrobras em 1953 sob o slogan "O petróleo é nosso". Com isso, tornou-se evidente o caráter nacionalista do governo Vargas, levando ao confronto os grupos que apoiavam uma economia fechada e os que defendiam a abertura econômica, esses sendo chamados de entreguistas. Em 1953, o preço do café, que ainda era nosso maior produto de exportação, caiu vertiginosamente, diminuindo os ganhos no mercado externo. O resultado foi um crescente déficit na balança comercial brasileira. O governo norte-americano, contrário à política nacionalista de Vargas, atribuiu o desequilíbrio da balança à política inflacionária do governo brasileiro, que, sob pressão do Fundo Monetário Internacional, o FMI, lançou um plano de estabilização econômica que resultou na anulação de qualquer crescimento econômico e forte arroxo salarial durante o governo de Vargas. No mesmo ano, em 1953, as lideranças do Partido Comunista, ainda na ilegalidade, promoveram um movimento grevista que reivindicava aumento salarial. A greve durou cerca de um mês e reuniu cerca de 300 mil trabalhadores de várias categorias. Em resposta, Vargas anunciou um aumento de 100% do salário mínimo durante as comemorações do Dia do Trabalho em 1954. Os empresários reagiram negativamente. Vários empregadores pregavam que não iriam pagar o novo salário a seus empregados. Os oposicionistas pregavam que Vargas não estava comprometido com a ordem do país. Os oficiais do Exército publicaram o Manifesto dos Coronéis, criticando o governo e agravando a crise política.
No dia 5 de agosto de 1954, o jornalista Carlos Lacerda, um dos maiores opositores de Vargas, sofreu um atentado em frente ao prédio onde morava. Lacerda levou um tiro no pé e seu guarda-costas foi assassinado. Lacerda, que atacava constantemente o governo através do jornal Tribuna da Imprensa, passou a acusar o presidente de ser o mandante do crime. A Aeronáutica organizou uma investigação que acabou levando a Gregório Fortunato como mentor do atentado. Fortunato era homem de confiança de Vargas e foi ele que contratou o pistoleiro que deveria matar Lacerda. A oposição tinha a arma certa contra Vargas e preparou um documento que sugeria sua renúncia. No dia 24 de agosto, porém, Vargas se reuniu com seus ministros, afastando qualquer chance de renúncia e procurando encontrar uma saída para a crise política. Alguns ministros eram favoráveis à renúncia, enquanto outros defendiam o uso de armas para manter Vargas na presidência. Diante do impasse, Vargas se retirou da reunião e, em seu quarto, disparou um tiro certeiro em seu coração. Antes, havia preparado uma carta de despedida ao povo brasileiro, que, ao saber da notícia, saiu às ruas, destruindo sedes de jornais de oposição. Lacerda teve de fugir do país para escapar da fúria dos eleitores de Vargas. O governo foi assumido pelo vice-presidente Café Filho. Em outubro de 1955, realizaram-se as novas eleições presidenciais com a vitória de Juscelino Kubitschek. JK, como era chamado, inaugurou seu governo com grandes projetos, principalmente no que se referiu à industrialização, tendo por lema 50 anos de desenvolvimento em 5 de governo, ou seja, 50 anos em 5. Um dos principais interesses do governo JK era estimular a produção de bens de consumo. Com isso, em seu governo, diversas multinacionais se instalaram no Brasil e seus produtos passaram a fazer parte do cotidiano de muitos brasileiros. O maior símbolo da expansão industrial do governo JK foi o automóvel, bem como os eletrodomésticos. A política econômica de JK foi definida pelo Plano de Metas, que tinha por objetivo principal modernizar a economia nacional. O plano definia como setores prioritários para investimentos: energia, transporte, indústria, alimentação e educação, priorizando obras de infraestrutura como rodovias e geração de energia elétrica. Apesar de o Plano de Metas ter consolidado o setor de bens de consumo e estabelecido novas relações entre Estado e economia, uma das heranças do governo JK foi o aumento da inflação, bem como da dívida externa. A elevação do custo de vida motivou centenas de trabalhadores a protestar contra o governo. Infelizmente, o desenvolvimento industrial não conseguiu atingir todas as regiões do país. Havia uma necessidade urgente de resolver as desigualdades que existiam, principalmente no tocante à oferta de empregos, o que impactava no êxito de nordestinos para a região sudeste. O Nordeste, naquela época, era apontado como uma das regiões mais pobres do mundo. Com o objetivo de amenizar esse problema, em 1959, foi criada a Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, que tinha a missão de promover o desenvolvimento econômico da região. Ao longo dos anos, porém, os resultados alcançados se mostraram inferiores aos esperados e o órgão foi alvo de políticos corruptos, levando à sua extinção em 2001. Além das obras de infraestrutura, o governo JK se destacou pela construção da nova capital federal, Brasília. Para o presidente, a construção da nova capital era um símbolo da entrada do Brasil no mundo desenvolvido, industrializado e moderno. O projeto da nova cidade ficou a cargo de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Brasília foi inaugurada no dia 21 de abril de 1960 e, apesar de promover a integração do centro-oeste brasileiro ao restante do território nacional, consumiu recursos vultuosos, o que contribuiu para aumentar o endividamento do país. Em 1960,
foi iniciada a nova corrida para a presidência da República, tendo como principais candidatos o prefeito de São Paulo, Adhemar de Barros, e o governador paulista, Jânio Quadros. Com um discurso crítico à corrupção, Jânio atraiu diversos setores da sociedade que estavam insatisfeitos com a política nacional. Usando uma vassoura como símbolo de sua campanha, Jânio Quadros foi eleito presidente do Brasil em outubro de 1960. Jânio assumiu o governo em janeiro de 1961, herdando um país com alta taxa de inflação, crescente dívida externa e marcado pela corrupção. Com o objetivo de reduzir o déficit público, diminuir os gastos e conter a inflação, Jânio Quadros adotou uma política econômica austera ditada pelo Fundo Monetário Internacional. Apesar das medidas contra a crise econômica, o governo de Jânio ficou mais conhecido pelas diretrizes moralizadoras. O presidente, usando de suas atribuições, proibiu a utilização de lança-perfume nos bailes de carnaval, as rinhas de galo, as corridas de cavalo em dias úteis e o uso de biquíni em desfiles. Em plena Guerra Fria, Jânio Quadros reatou as relações diplomáticas com a União Soviética e condecorou o revolucionário cubano Che Guevara com a Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, o que gerou grande impacto na comunidade internacional, principalmente nos Estados Unidos, grande parceiro de negócios do Brasil. Em 25 de agosto de 1961, Jânio Quadros renunciou. Para muitos, sua renúncia não passou de manobra política. O que Jânio esperava era que o Congresso Nacional lhe desse mais poderes para evitar sua saída do governo, o que não aconteceu. O Congresso aceitou imediatamente a sua renúncia. Com a renúncia de Jânio Quadros, deveria assumir seu vice, João Goulart, que estava na China no momento da renúncia do presidente. Com isso, o Congresso Nacional nomeou o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, como presidente interino da República. As Forças Armadas associavam João Goulart ao comunismo, e apesar de tentarem impedir a sua posse, ela estava garantida pela Constituição Federal. Sabendo que encontraria resistência à sua posse, Goulart passou antes nos Estados Unidos em uma tentativa de deixar claro para os norte-americanos que não pretendia implantar o socialismo no Brasil. Goulart chegou ao Brasil desembarcando em seu estado natal, o Rio Grande do Sul, e só então seguiu para Brasília. O impasse sobre a posse de Goulart foi resolvido pelo Congresso Nacional, que negociou a instauração de um regime parlamentarista no país. A intenção era amenizar a crise política, submetendo o presidente ao Congresso. Goulart aceitou a mudança e assumiu a presidência em 7 de setembro de 1961, mas foi combinado um plebiscito para que a população decidisse qual regime a ser seguido pelo país. O plebiscito foi realizado em 6 de janeiro de 1963 e foi decidido pela população o retorno ao presidencialismo. Mesmo com poderes limitados, durante a fase parlamentarista, o presidente deu início à elaboração de um plano de governo conhecido como Plano Trienal. Seu objetivo era combater a inflação, reduzir o déficit público e promover o crescimento econômico. Durante seu governo, Goulart, apoiado pela esquerda, lançou as chamadas reformas de base, que abrangiam educação, reforma agrária, tributação e sistema bancário. Apesar dos esforços, a inflação e o custo de vida não paravam de aumentar. Além disso, a produção industrial e as exportações caíram, fruto da insegurança que os empresários tinham sobre o perfil socialista de Goulart. O governo de João Goulart foi marcado pela polarização política. De um lado, estavam os movimentos populares, ávidos por mudanças que trouxessem mais equilíbrio social. Esses movimentos
eram engrossados por estudantes, operários e camponeses, localizados principalmente no Nordeste. Esses grupos tinham tendência de esquerda. Do outro lado, havia o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, IBAD, e o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, IPES, de forte oposição, anticomunistas e de direita. Com o mandato chegando ao fim, com a economia colapsando e vendo seu plano trienal fracassar, João Goulart passou a defender um discurso cada vez mais de perfil socialista, o que aumentou ainda mais a polarização. As propostas do governo, principalmente sobre a reforma agrária, assustaram os grandes proprietários de terras e os empresários. Com isso, as elites passaram a tramar um golpe contra o presidente. Seus opositores viam com apreensão as propostas do governo, temendo as consequências das reformas. No dia 13 de março de 1964, Goulart realizou um comício na Estação Central do Brasil, que reuniu mais de 300 mil pessoas. Ali, ele afirmava que estava disposto a desapropriar terras e nacionalizar todas as refinarias de petróleo existentes no Brasil. Com isso, o clima ficou ainda mais tenso entre governistas e oposição. Os opositores de Goulart, com a ajuda da Igreja Católica, organizaram a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que contou com mais de 400 mil pessoas. Em Brasília, houve um levante de sargentos do Exército e da Aeronáutica pelo direito ao voto, mostrando a indisciplina das Forças Armadas. A tensão atingiu seu clímax no dia 31 de março, com a deposição de Goulart pelos militares. A partir dali, se iniciava um longo período de autoritarismo no país.